Boa noite, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade a mais uma parte dos nossos estudos referentes ao Catecismo de São Pio X e ainda dentro do grande ciclo dos sacramentos, vamos mergulhar um pouquinho mais fundo no sacramento da penitência. Já há duas aulas que nós estamos nos dedicando a entender um pouco desse importante sacramento e agora nós vamos entrar num campo deste sacramento que envolve as disposições do penitente, né? Essas disposições que o penitente possui, deve possuir para receber o sacramento, as graças do sacramento, como nós já vimos, se divide em três grupos. A contrição, que nós vimos na última aula. Hoje nós vamos falar da confissão e só depois desse ciclo da confissão, a satisfação pelos pecados. Hoje nós vamos nos fixar no ato propriamente dito de confessar. É claro que às vezes a gente fala assim, eu vou me confessar se referindo a um sinônimo do sacramento, né? Ou seja, me confessar é receber o sacramento da penitência. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do ato propriamente dito que está presente na alma, nas disposições da vontade do penitente. E a confissão que nós vamos tratar hoje é justamente como ele procederá diante do sacerdote para receber o sacramento no momento desse ato. Então, a primeira coisa, sempre como uma característica da igreja, é dar o conceito daquilo que nós estamos estudando. É o fundamental. E qual é o conceito, então, da confissão? A confissão nada mais é que a acusação dos pecados cometidos depois do batismo. Ou seja, os pecados que você cometeu depois de ter sido lavado nas fontes batismais. Ou seja, você recebeu a graça, para receber o batismo você não precisa ter se confessado antes, você nem pode se confessar antes, você vai receber o batismo e o próprio batismo já será capaz de limpar a sua alma totalmente. Mas as tendências que ficam na nossa alma, como consequência da desordem causada pelo pecado original, podem nos levar a recair em faltas que são mortais. Então, nós vamos, por exemplo, quando isso acontece, Nosso Senhor não deixou os fiéis e a igreja desamparados. Elas vão deixar para nós, e como sabemos, vimos nas outras aulas de que maneira ele deixou esse sacramento, ele deixou o sacramento da penitência. Então, a confissão que nós fazemos dos pecados no sacramento da penitência é dos pecados cometidos depois do batismo. Tá? Então, não se pode nem imaginar a hipótese de alguém que não é batizado se confessar. Não vai ter nenhum tipo de validade ou ação da graça, porque esses sacramentos só são dados às almas que foram dilatadas pelo batismo e perderam a graça por causa de um pecado mortal. Então, essa acusação, essa palavra é interessante. Por que que na definição aparece a palavra acusação? Porque nós estamos diante de um tribunal. A estrutura do confessionário é um tribunal. E você só comparece a um tribunal para se acusar ou ser acusado. Então, por isso é que a palavra da definição é acusação dos pecados cometidos após o batismo. Isso é muito importante para nós entendermos a sequência das coisas que nós vamos estudar a partir de agora. Essa confissão, ela só pode ser feita diante de um sacerdote autorizado. O que significa isso?
O sacerdote ele precisa ter a capacidade e a liberação por parte do bispo para ouvir as confissões. Por isso que, na aula passada, eu expliquei que o sacerdote, depois de ordenado, ele não realiza confissões de imediato. Ele precisa ter uma fase meio que probatória até que se autorize que ele atenda a confissões, porque é algo extremamente de uma responsabilidade gigantesca. Então, um sacerdote devidamente autorizado pode ouvir confissões. Então, essas confissões serão dadas a um sacerdote devidamente aprovado, tá? No meio da aula, nós vamos trazer a lembrança do porquê disso, mas vamos seguir. Essa acusação é uma declaração de culpa, não um relatório. Qual a diferença disso? Um relatório seria o seguinte: tais coisas aconteceram. Aqui, eu estou te mostrando o que aconteceu. É meramente uma demonstração de atos sequenciados que aconteceram. Isso é um relatório. Uma declaração é uma associação do que está ali relatado que eu tive participação. Eu declaro que eu fiz isso. Então não pode ser meramente um relato, mas uma declaração de culpa. Eu fiz. Isso aqui foi realizado por mim. Então, isso tem que ficar muito vivo, porque não é meramente algo maquinal, onde você fala um monte de coisa. Cada uma daquelas coisas você realizou porque quis. Então, você tem que declarar isso. Está declarado. Eu realizei todas essas coisas. Então, não pode ser meramente uma listagem relatorial, mas uma declaração de culpa. Perfeito? Novamente, ó, declaração de culpa nos remete a um tribunal, tá? E é essa estrutura que vai seguir. Pois bem, essa confissão, e aí que entra um certo calcanhar de Aquiles, não pode ser feita diretamente a Deus. Deus não tem nada a ver com essa história. Como assim? Essa declaração de culpa, entre aspas, tá? Essa declaração de culpa é feita a um juiz constituído por Deus. É isso que eu quero dizer. Quem é o juiz constituído por Deus? O padre. Você vai confessar para o padre. Você está diante de um tribunal. Vamos trazer o exemplo do Poder Judiciário, né? Você não confessa os crimes para o Poder Judiciário. Você confessa para o juiz, que é alguém investido da autoridade do Estado para julgar. Então você vai ser julgado por aquela pessoa e não pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele conferiu àquela pessoa um poder. A mesma coisa acontece com o sacerdote. A confissão é para o padre. Você vai confessar para ele os crimes que você cometeu contra Deus. Entendeu? Então Deus não é o receptor dos pecados diretamente ali na confissão, mas o padre, entenderam? É claro que na hora do exame de consciência, nós estamos falando com o Criador. Nós estamos oferecendo a Ele, reconhecendo as nossas faltas, os arrependimentos e fazendo o exame daquilo que eu vou apresentar ao Padre. Estou arrependido, Senhor, de todas essas coisas. Eu não vou mais pecar. Estou falando com Deus, claro. Mas na hora da confissão, eu falo diretamente com o Padre. É Ele que será meu juiz naquele instante da minha confissão, tá? É importante a gente saber
a solenidade desse ato. Que às vezes para o padre é uma coisa, para o fiel é uma coisa banal, né? Quem está acostumado a se confessar muito, assim, faz com certa naturalidade. Não tem problema, realmente. Tudo que você faz, muitas vezes, se torna uma coisa natural. Mas temos sempre que lembrar a gravidade da questão. Nós estamos diante de um juiz. Já já a gente vai entender melhor essa questão do juiz. Só quem detém esse poder é quem recebeu o poder das chaves. Esse poder das chaves já foi colocado nas aulas passadas, já foi um pouco explicado nas aulas anteriores. Esse poder das chaves foi dado a São Pedro e aos apóstolos, né? Só para relembrar, o poder das... São Pedro recebe as chaves e o poder delas. Os outros apóstolos recebem o poder das chaves. Então, só eles podem perdoar pecados. Foi uma transferência de um poder exclusivamente de Deus para a igreja, por Jesus Cristo. Porque, sob a ótica do Antigo Testamento, de fato é absurdo pensar que um homem possa perdoar pecados. Mas, diante da natureza divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, das suas palavras nos evangelhos, quando diz: aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, aqueles a quem retiverem os pecados serão retidos, eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. Esse poder das chaves está diretamente ligado com o poder de perdoar pecados. Nosso Senhor institui isso. Ele transfere. Qualquer questionamento dessa realidade, usando o Antigo Testamento como modelo, é cortar a Bíblia no meio. Ou seja, tira os evangelhos fora, deixa só o Antigo Testamento. Como a Sagrada Escritura é composto dos dois, é composto das duas coisas, dos vários livros que estão ali, eles têm que ter uma unidade. Então, Nosso Senhor autoriza, dá um poder a esses homens de perdoar pecados. Isso é espantoso. Isso é espantoso. Porque só Deus, em tese, pode perdoar pecados. Mas esse poder é transferido à igreja. Tá? É importante a gente saber disso. Pois bem, mediante isso, nós vamos ver como isso funcionava na história da igreja. Aí já entra uma outra situação. Qual a situação? Uma coisa é inegável. Nenhum herege na antiguidade negou que a igreja tivesse esse poder. Nem os gregos cismáticos, nem os antigos arianos, nem monofisitas, nenhum deles negou esse poder. Agora, o que se tinha de diferente é a maneira como essa confissão era realizada. Aí agora vem umas coisas bem interessantes, históricas, que a gente vai ver. A confissão, então, observando toda a caminhada da igreja, desde o primeiro século até hoje, houve, observando todo o conjunto, dois tipos de confissão: a confissão secreta e a confissão pública. E calma aí, vamos lá, vamos tentar resolver isso bonitinho. O que se trata essa confissão pública? A confissão pública era praticada na antiguidade diante de toda a Assembleia. Só aí você já imagina que isso não vai dar muito certo, né? Já pensou você confessar os seus pecados diante de todo mundo? Na frente de todo mundo. Isso foi praticado
num período que a gente vai estudar já já, que é a primeira fase da confissão. Mas é aí que está o pulo do gato. A confissão secreta corria juntamente com ela. Ou seja, como isso? Pelo seguinte, uma confissão pública, para que você fosse autorizado a confessar publicamente alguma coisa, alguém já teria que ter ouvido a sua confissão. Logo, está implícito, e a gente vai ver também que é um dos motivos da razão disso, que havia uma confissão particular anterior à confissão pública. Até porque a confissão pública estava associada a uma penitência pública e a confissão privada uma penitência privada. Ora, para que o bispo decidisse qual penitência fosse pública, ele precisava ter ouvido o pecado antes, não é verdade? Então, desde a antiguidade, já se fala desses dois tipos de confissão, tá? Já já isso vai mudar, mas nós vamos seguir aqui para entender. A confissão secreta é a chamada confissão auricular. É a confissão que hoje em dia tornou-se universal. A confissão no ouvido, né? Privada, no particular. Essa confissão também vai aparecer em vários documentos de forma direta ou de forma indireta. Daqui a pouquinho eu vou citar todos os documentos que isso aparece. Então, a confissão, desde a antiguidade, ela tinha esses dois modos, público e privado. Uma coisa, senhores, eu repito, é o poder de perdoar pecados, que vem de quem? De Jesus Cristo para a igreja, é de origem divina. A maneira de perdoar o pecado é eclesiástica. Ou seja, foi a igreja que decidiu. Reparem, não é a mesma coisa. A origem do sacramento é divina. O modo de fazer o sacramento é eclesiástico. Cabe à igreja decidir. Tá? Mas vamos ver que na própria instituição divina já obriga a igreja a agir de uma certa forma. Mas nós vamos entender melhor isso mais à frente, né? Então, essa confissão pública só teve existência quando? Na igreja primitiva. Na igreja primitiva. Quando que a gente conta a igreja primitiva? A igreja primitiva, a gente considera a igreja primitiva até o século V, indo para o século VI. Já está muito além, já está um pouco exagerado, mas tudo bem. Algumas práticas da antiguidade cristã ainda eram realizadas no século VI. Mas a igreja primitiva mesmo é século IV, até o século IV, século V. Então, esse tipo de confissão pública era usual até esse momento. Até esse momento. Depois, ela vai ser proibida pelos papas. Nós vamos ver por quê e em que circunstâncias, tá? Pois muito bem. O Papa que vai proibir isso alegando prática abusiva, olha aí, é o Papa São Leão Magno. São Leão Magno vai extinguir esse negócio de confissão pública, porque uma série de abusos estavam sendo cometidos e, como outro tipo de confissão seguia para e passo a confissão pública, não havia necessidade disso. Então, a própria igreja, por uma determinação de um papa, vai terminar com a confissão pública e vai prevalecer dali em diante a confissão privada. É claro que a gente não pode achar também que a coisa mudou assim, numa canetada, né? Não é assim. Na época nem tinha caneta, né? Mas a coisa não mudou assim, né? Na verdade, a igreja decretou isso e vagarosamente a coisa foi sendo substituída com o passar dos anos, tá? E aí o que vai acontecer? Né?
A confissão, então, quando predominou a confissão auricular, ela acaba predominando na igreja, e repito, foi condenado, tá? Nos documentos do magistério da igreja, que foram até lançados pelo Centro Dom Bosco, vocês podem encontrar esses documentos. É só procurar o Papa da época e buscar neles os documentos que falam sobre isso. Isso está lá bem descrito, né? O texto original, né? Traduzido do original. Então, a confissão auricular, ela passou a ser de dois modos. Pode ser geral, uma confissão geral, nós vamos ver a diferença de uma confissão geral, e pode ser uma confissão particular. Como assim? Não é tudo a mesma coisa? Não. O que é uma confissão geral? A confissão geral é aquela feita quando o indivíduo está muito tempo afastado do sacramento. Vamos supor, o indivíduo se batizou quando criança, chegou na adolescência, saiu da vida da igreja, perambulou por outras seitas e fez um monte de bobagem. Aí quando chegou lá com 40, 50 anos de idade, se converteu, voltou para a igreja. A confissão que ele vai fazer é a chamada confissão geral. O que é isso? A confissão geral ela é auricular? É no confessionário? É diante do padre? É. Mas qual a diferença então? A diferença está no conteúdo. Você vai ter que fazer um exame geral de toda a sua vida. Você vai ter que trazer uma biografia sua para o confessionário, tentando reproduzir, é claro que é impossível lembrar de tudo, mas vocês vão ter que reproduzir praticamente todos aqueles anos que você ficou sem se confessar, tentando trazer para o padre todos os pecados que você possivelmente cometeu. Tá? Então essa é a confissão geral, que nem sempre as pessoas fazem. E a confissão particular? É aquela que você se confessa sabendo quantos dias atrás você pecou. Essa é mais simples. Padre, faz 2 semanas que eu me confessei. Eu cometi tal pecado, tal pecado, tal pecado. Isso aí não é uma confissão geral. Isso aí é uma confissão particular. Tá? Então, a mais comum é a gente fazer a confissão particular, né? Porque você está ali sempre se confessando e tal. Agora, a confissão geral é geralmente para quem está afastado. Ah, mas só nesse caso? Não. Há outros casos que a gente pode fazer a confissão geral. Por exemplo, até situações assim interessantes. Você vai se mudar, vai mudar de vida, vai para outro país, vai arranjar um emprego novo, vai ter uma reviravolta na sua vida. Então a igreja diz, olha, nesses momentos assim importantes, é bom a gente fazer uma confissão geral. Olha que interessante, né? Ah, eu vou me casar. Ah, vou me casar? Então vou fazer uma confissão geral. Pode, entendeu? Agora, você está na paróquia, sua vida é aquela ali mesmo, você segue direitinho, faz tudo bonitinho, mas cometeu um pecado mortal, mas se confessou há 3 dias, há 4 dias atrás. Aí você vai fazer uma confissão simples mesmo, chamada confissão particular, e vai seguir com a sua vida, tá? Essa é a ideia geral desses 2 tipos de confissão. Bom, a confissão é de instituição divina ou é de instituição eclesiástica? Até toquei nisso. Então, quem primeiramente na história da humanidade vai questionar a origem disso são os protestantes. Principalmente, na maioria, não todos, mas maioria das denominações luteranas e calvinistas, em especial. Eles vão contestar a origem divina da confissão. Né? Então, até o século XVI, nenhum herege, nenhuma igreja oriental, nenhum grupo separado dos primeiros séculos questionou esse poder, nem questionou esse ato. Os primeiros questionadores desse ato serão a partir das reformas
de Lutero e de João Calvino, tá? Então, qual é a afirmação deles? Olha que coisa, é uma afirmação histórica, não é nem uma afirmação doutrinária. Eles falam o seguinte, que esse ato de confissão auricular, ele foi inventado no século XIII. Essa é a afirmação deles, inventada no século XIII pelo Papa Inocêncio III, no Quarto Concílio de Latrão. É uma afirmação bem categórica, não é uma suposição. Não, olha, a confissão auricular foi inventada em 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Foi ali que a Igreja Romana obrigou todo mundo a se confessar secretamente para o padre. Essa é a afirmação geral. Aí nós vamos ver as inconsistências dessa afirmação, né? Eles dizem também o seguinte, olha, a gente sabe dos benefícios de você falar os seus pecados para alguém, mas não é uma coisa necessária. A maioria dos luteranos, a maioria dos calvinistas, eles reconhecem os benefícios disso na sociedade, mas não vê isso como uma necessidade. Essa aqui é a questão, tá? Então, os benefícios de você trazer para alguém aquilo que você fez de errado, como uma forma de humilhação, muitos calvinistas, luteranos, veem como legal, interessante, pode se praticar, né? Mas não é necessário e nem é de instituição divina. E aí é que entra a alegação do Quarto Concílio de Latrão, no tempo do Papa Inocêncio III, né? Essa instituição, né, eles falam que não é divina, mas eclesiástica. Bom, se ela foi criada no século XIII, de fato, ela é eclesiástica e não divina. E aí, a Igreja diz que não. A confissão, ela é obra de Jesus Cristo e é artigo de fé. Esse artigo de fé aparece também nas Sagradas Escrituras. E quais são os textos que a gente depreende, que a gente entende, que a gente alcança a instituição divina da confissão? São os mesmos textos que nos referem à instituição do poder das chaves e da concessão do poder de perdoar. Por quê? Porque, olha, na hora em que eu falo, olha, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Mas como é que o apóstolo vai saber qual é o pecado? O apóstolo vai ter um poder de adivinho? Tipo assim, vai olhar para o indivíduo e falar, você pecou isso, isso, isso. Não, ele vai ter que escutar alguém falando com ele. E tem cabimento uma terceira pessoa falar do pecado dos outros? Não, tem que ser você mesmo. Então, só na transmissão desse poder aos apóstolos já está implícito que o indivíduo que pecou, terá que falar seus pecados. É a lógica, é a racionalidade, não é nem questão de interpretação de texto, né? Então aqui, ó, é bom a gente reler a Sagrada Escritura com um olhar mais aguçado, justamente para que a gente associe exatamente isso que eu estou falando. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19, a partir do 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz seja convosco. E dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. E ele disse-lhes novamente, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha a transmissão da autoridade aqui, hein? Assim como o Pai me deu essas coisas todas,
estou dando a vocês também. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles. Soprou. Se lembra do ato lá do antigo rito do batismo? Onde o padre faz sobre a criança? É isso que Nosso Senhor fazia. Ele soprou sobre os apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, para alguém aceitar e perdoar o pecado de alguém, ou não aceitar o arrependimento do pecado de alguém, necessariamente eu tenho que conhecer o pecado, né? Isso está muito claro. Já está aqui a instituição divina da confissão. Muito clara. É claro que isso vai aparecer de forma indireta em várias epístolas de São Paulo, em várias epístolas dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, mas aí, o texto que deixa isso claro como a luz do dia é do Evangelho de São João. Então, nas Sagradas Escrituras, nós vemos esse poder transmitido aos padres. Aí agora eu pergunto, que poderes são esses? São 3 poderes, não é os 3 poderes de Montesquieu, não, mas são 3 poderes que o padre vai receber para exercer essa função. Vamos lá. Muito bem. Ele recebe primeiro o poder de ligar e desligar, que está associado ao poder das chaves. Ou seja, o padre, na hora do seu julgamento, ele vai ligar o indivíduo de volta ao céu ou desligá-lo pela graça, né? Que é conferida no sacramento pela pessoa dele. Também vai dar a ele o poder de condenar. Olha aí, o padre tem o poder de condenar, ligar e desligar. Ele pode condenar e ele pode absolver. Isso aí é um poder que cabe ao sacerdote no momento da confissão. Poder dado por Jesus Cristo. Acho isso aonde? No mesmo texto que eu acabei de ler. Nosso Senhor deu o poder aos apóstolos de aceitar o arrependimento, um pecado de alguém, um arrependimento e absolver. E um outro pecado, dizer, não, esse aqui você não vou perdoar. Eu mantenho o indivíduo dentro da fila de condenados. Aqui eu tiro ele da fila de condenados. Logo, o padre tem poder de condenar e poder de absolver. Isso aí é algo que o sacerdote recebe, né? Para o juiz aplicar a pena, ele tem que conhecer a causa, não tem? O criminoso chega lá diante do tribunal, o juiz, olha, eu não sei o que você fez, mas eu vou te condenar ou vou te absolver. Não tem nenhum sentido. Ele tem que conhecer o que de fato aconteceu. Ora, para conhecer o que de fato aconteceu, ele tem que escutar do acusado, ele tem que escutar da pessoa que está confessando, né? Então, você vai, naquele momento, comparecer diante de um juiz. É igual um comparecimento de tribunal mesmo. Você tem que ser julgado, você só pode ser julgado com a sua presença. Você tem que estar ali para ser julgado. Você vai se apresentar diante de um juiz, diante de um tribunal, e ele vai proferir a sentença conforme aquilo que você confessou. Tá? Pois bem, isso na Sagrada Escritura. Na tradição da Igreja, dos padres, dos escritos, será que encontra referências à confissão? Claro que sim, né? E aqui eu vou citar para vocês os padres de onde se achou, né, de onde se trouxe o conhecimento histórico referente à tradição católica. Primeiramente, o poder das chaves
que nunca foi negado em nenhuma época da igreja, como eu havia falado, né? Já sabemos disso. A igreja vai decidir, então, de que modo, nós já vimos, isso vai acontecer. Pois bem, a igreja vai, durante os séculos, fazer essa mudança. Olha, confissão pública está rejeitada. Foi feita? Foi, mas está rejeitada. Confissão privada vai se tornar predominante na igreja. Aí alguém vai dizer assim, peraí, então não estaria aí, de alguma maneira, um germe das mudanças que a igreja pode fazer diante daquilo que nosso Senhor ensina? Não, porque a mudança que foi feita foi o modo de realizar o dogma e não o dogma. Mudar o dogma? Não. Seria uma mudança se a igreja dissesse assim, olha, a confissão não é de instituição divina. Vamos supor que ela aderisse ao argumento protestante, de que foi inventado no século XIII. Não é de instituição divina, é de instituição eclesiástica, portanto humana. Aí a igreja mudaria o dogma. A igreja não mudou o dogma, a igreja mudou o modo de realizar o sacramento com o passar do século. Então, o argumento de que a igreja transforma aquilo que foi recebido dos apóstolos é falsa. Porque, na verdade, o modo é a maneira de aplicar de forma mais adequada e não mudando o princípio daquilo que eles receberam. Tá? Pois não. Não, já existia, só não tinha esses nomes, né? A teologia católica ela vai se requintando com o passar dos séculos e, vamos dizer assim, numa linguagem popular, dando nome aos bois. Tal coisa é tal coisa. O boi sempre existiu, mas o nome dele, vamos definir, é fulano de tal, entendeu? É isso que acontecia. Por exemplo, sacramento na antiguidade era chamado de mistério, né? Depois a igreja não. O que são esses mistérios aqui? São sacramentos, entendeu? Sempre existiu. A igreja só aplicou um nome, né? É o caso de muitas coisas que a gente vai observar na antiguidade e depois. Aquilo sempre existiu, só mudou de nome. É interessante que o Catecismo de Trento, ele sempre que trata de um assunto específico, né? Ele sempre faz esse desenvolvimento nos textos dele. Ora, isso já era praticado no século I e tinha o nome de tal coisa. Foi praticado no século IV e se chamava de tal coisa. Aí a igreja, no século IX, no século XI, no século XV, no século XVI, definiu qual o nome disso, tal coisa. Entendeu? O nome foi dado, mas a coisa sempre houve desde os primeiros séculos, tá? Essa história, então, das confissões tem 3 fases, para a gente poder entender isso direitinho. Que 3 fases são essas, né? A primeira fase é a fase chamada dos padres da igreja ou dos concílios. Dos concílios regionais, vamos dizer assim, né? Aquelas primeiras fases ali da igreja, da confissão, você ainda tinha a presença da confissão pública, né? Essa primeira fase, chamada fase de origem da confissão, ela tinha as 2 vertentes, tá? Então, lá nas origens da igreja, vamos ver esses 2 tipos de confissão. Mas depois isso vai acabar, como vocês já estão sabendo, né? Quando acontece, então, já por volta do século III, século IV, você já tem alguns documentos de alguns padres que comprovam esse tipo de modo. Por exemplo, né, as famosas declarações de Santo Ambrósio. O tempo de Santo Ambrósio, ele vai dar detalhes sobre como aconteciam essas confissões, declarações de Santo Ambrósio. Depois nós vamos ter também os escritos de São Paciano, no século IV, falando também de confissões. Orígenes
também vai tratar do problema, assim como São Cipriano e outros padres da igreja já vão falar disso desde os primeiros séculos, né? Então, já mostra que, como o senhor acabou de falar, já existia essa relação nos primeiros séculos das duas confissões. Na segunda fase da história da confissão, aí já é século VI. No século VI, isso vai começar a desaparecer. É a segunda fase da história das confissões. A partir do século VI, a auricular secreta começa a ficar mais frequente, né? Vê-se principalmente em documentos chamados penitenciários. O que eram penitenciários? Eram documentos que traziam os ritos de como realizar a confissão. Então, quando o historiador da igreja se debruçava sobre esses documentos do século VI, VII, VIII, você já percebe que esse tipo de confissão já não era mais usual. Ela já não aparece nesses penitenciários, tá? Ela começou gradativamente a assumir, né? Esse ritual penitenciário já trazia a fórmula. A fórmula que eu falei para vocês, que não pode ser mudada, a forma, as palavras do sacramento, né? Vem aí então a terceira fase, que é a do século VIII, né? A partir desse século, a igreja vai começar a aperfeiçoar os ritos que já foram nos séculos estabelecidos. A igreja vai começar a dar o formato final, sem propriamente mudar a estrutura central de cada rito. Então, o século VIII é a terceira fase. São os chamados concílios particulares, que não são aqueles concílios gerais da igreja, os ecumênicos, mas concílios regionais, vamos dizer assim, vão começar a dar uma tônica de como formatar o sacramento da confissão. Reparem, né? É um trabalho de séculos que a igreja vai conservando, vai desenvolvendo, vai requintando para tornar mais segura a prática sacramental com o passar dos séculos. Pois muito bem. Vimos, então, pela Sagrada Escritura, pela tradição, agora pela razão. Usando a razão humana, algo que só o ser humano tem, né? Pela razão humana, pode-se justificar o fato das confissões? Pode, claro que pode. A igreja nunca viola a razão nos seus ensinamentos. A igreja sempre traz algo que seja de acordo com a razão. Quando o mistério ultrapassa a razão, a gente não atinge porque chegou no nosso limite. E a gente tem que confiar na revelação. Mas tudo até lá é dentro de uma razão humana. Nada é absurdo nos atos da igreja, né? Então, pois bem, segundo a razão, as mudanças, a confissão, ela tem sempre uma natureza indireta, né? Como eu falei, Nosso Senhor dá o poder, diz o que tem que ser feito, mas não diz como. Então a razão, olha, se Nosso Senhor não disse como, quem é que vai dizer? E não faz sentido também, se Nosso Senhor desse o poder àqueles homens e com a morte daqueles homens aquele poder se perdesse. Então, nesse ponto, a razão humana já vai trabalhando. Olha, realmente, é preciso transmitir aquilo ali, né? Então, há também uma conveniência prática disso, racional. Qual é a conveniência prática? O ato de você confessar o erro a alguém traz uma certa segurança social. O ato de satisfação, que nós ainda vamos estudar na semana que vem, ele traz também uma garantia para quem foi prejudicado. Então, racionalmente, por exemplo, se eu chego para uma pessoa e diante daquela autoridade
eu me coloco ali como réu. Reconheço a minha falta, aquilo perante os outros é uma maneira de dizer, olha, o indivíduo ali, ele está procurando melhorar. Isso traz uma paz na sociedade. Quando você vê, por exemplo, um criminoso arrependido, nossa, arrependido de verdade mesmo, você fica, puxa vida, que beleza, ele se arrependeu, então ele já pode, de alguma maneira, voltar à vida entre nós. É mais ou menos o que acontece na vida religiosa, na vida da igreja. Você vê um indivíduo que cometeu um pecado, e aí, geralmente a pessoa sabe fulano fez tal coisa. Aí você vê fulano indo para a fila de confissão. Vamos imaginar a situação. Aí você, puxa, ele se arrependeu. Então, até a razoabilidade do ato leva você a pensar, não poderia ter sido de outra forma. Porque isso traz uma paz pessoal e uma paz, de alguma maneira, social também para a vida comum, né? Então, por isso que Nosso Senhor, antes de instituir o sacramento, ele fala 2 vezes, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Esse sacramento é para trazer paz para a alma e para aqueles que vivem em torno dos pecadores, tá? Então, é importante a gente lembrar isso. Essa estrutura que traz diante da sociedade o ato de confessar os seus erros mostra claramente que a pessoa está se inclinando para se corrigir. E quando você vê que alguém quer se corrigir, você fica mais tranquilo. Quando o indivíduo ele se envereda no mal sem se submeter a nada, ele passa a ser visto como um perigo. Não é verdade? Então, pela razão humana e observação das coisas, Nosso Senhor não poderia ter instituído isso de forma diferente e a Igreja também não poderia ter agido de forma diferente durante todo o transcorrer da sua história, para que aquele poder dado àqueles homens naquele momento fosse transmitido até nós com a vida, com o trabalho e com as graças que eram dadas à Igreja. Professor, por que da mudança? De pública Para privada? É porque, primeiro, né, era uma humilhação pública e muitas vezes você vamos dizer assim, você era visto pelo grupo de forma assim muito jocosa. Dependendo do pecado que você cometeu, você falar aquilo tudo publicamente era um escândalo gigantesco dentro da Assembleia, mais que era dentro da Assembleia. E com o tempo a igreja foi entendendo que aquilo era desnecessário. Porque se já houve a confissão ali, por que vai ter confissão diante dos outros? Há algum resquício disso? Por exemplo, quando o indivíduo comete um pecado público, ou então esteve associado a uma seita publicamente, e todo mundo sabia, a igreja pede que depois dele ter confessado, depois de ter se arrependido, depois de ter voltado para a igreja, ele faz lá uma confissão pública diante das pessoas, rejeitando aqueles erros que um dia ele abraçou. Isso é um resquício disso, mas não tem valor de confissão. É só uma maneira de você mostrar publicamente, olha, aquilo que eu pertencia um dia, agora eu não pertenço mais. Mas a igreja entendeu que muito abuso foi realizado por conta dessas confissões públicas e por ela andar sempre junta com a auricular, ela se tornou desnecessária. Por isso que o Papa... e qual o problema então do quarto concílio de Latrão? Por que ele foi levantado como o concílio que inventou a confissão? Aí vem a resposta fácil. É porque no concílio de Latrão, a confissão auricular foi posta como obrigatória para toda a igreja. Então, não é claro, já existia. Agora ela é obrigatória para toda a igreja. Aí sim, aí faz sentido. Entendeu? Então, no século XIII, quarto concílio de Latrão,
a confissão auricular secreta, ela passa a ser obrigatória para todo mundo cristão. Perfeito, senhores, até aqui? Alguma dúvida? A horazinha das perguntas? Se não... O uso do confessionário, né, a estrutura do confessionário, seja de madeira, seja de qualquer outro material, ele ajuda melhor a gente observar que o sacramento da penitência socorre num julgamento, né? Exato. Porque hoje em dia a confissão, na maioria das igrejas, é feita de frente a frente, né? O confessionário também sofreu uma evolução durante o tempo, né? Nos primeiros séculos ele não devia ter esse formato que a gente vê hoje, mas a igreja foi desenvolvendo um recanto, né? Aonde a pessoa poderia comparecer de forma mais privada para confessar seus erros diante do sacerdote, e o sacerdote escutando dentro daquele recanto o indivíduo numa posição de penitente, de joelhos, né? Então o formato dos confessionários foram variando. A mudança que fez agora é assim, vamos dizer, né? Ela traz uma sensação de que você está ali meio diante de um conselheiro que vai te dar conselhos. O padre pode aconselhar, nós vamos ver na próxima aula, que pode, em que circunstância e como ele deve aconselhar. Mas ali não é um lugar de conselhos, ali é um lugar de absolvição. A gente vai ver mais para frente a diferença de confissão para direção espiritual. São coisas distintas, né? Então a confissão, ela, claro, um homem que vai fazer uma confissão, um homem ou uma mulher que for fazer uma confissão geral, vai demorar um pouquinho mais. Isso aí não tem jeito. Agora, os que confessarem os pecados assim, esses pecados particulares assim mais curtos, é coisa de 5 minutos, 10 minutos no máximo, né? Não pode ser muito tempo. Agora a confissão geral, de fato, vai demorar um pouquinho. Aí a gente vai ter que ter paciência. Mas o fato é que essa coisa de você sentar diante do padre, não, senta aqui, meu amigo, tal, vem conversar um pouquinho comigo, tira completamente o aspecto do pecado, da coisa, do erro que você cometeu, que você está querendo se arrepender, né? Para mim, perde um pouco, aliás, perde muito do sentido do sacramento. Acaba virando como se fosse uma terapia. E não é terapia. É certo que a terapia, hoje em dia, tenta substituir a direção espiritual, né? Mas a confissão não. A confissão, ela é algo muito específico. Ok? Alguma vez existiu essa confissão coletiva? Mas aí é a absolvição coletiva, né? Não é a confissão coletiva, é a absolvição coletiva. A absolvição coletiva, ela é possível em momentos de necessidade extrema. Numa guerra, por exemplo, né? Começou um ataque contra o meu batalhão. Tem 500 soldados de infantaria ali. Olha, a guerra vai começar. Vai dar tempo de ouvir confissão de 500 pessoas? Não vai. Então o padre dá uma absolvição geral, porque se o soldado morrer na guerra, ele já recebeu a absolvição dos pecados que ele cometeu. Agora, se ele voltou vivo da guerra, aí tem que confessar. Agora, por exemplo, chegar assim, a fila da confissão está grande. Vem cá que eu vou dar uma absolvição para todo mundo. Não, aí já está abusando da coisa, não pode ser feito. É preferível o padre dizer, olha, voltem outra hora. Né? Olha, agora eu não posso, houve uma emergência, né? Então a pessoa morrendo, eu tenho que dar extrema-unção à pessoa, eu tenho que celebrar a missa. Vocês voltem outra hora. Ou então espere eu acabar aqui, depois vocês voltam. Agora da absolvição coletiva, para qualquer caso assim, tem muita gente, não pode. Aí é abuso da coisa, é um abuso que a igreja não aprova. Bom? Os julgamentos civis, o modelo de julgamento civil hoje, ele tem alguma relação de inspiração com Totalmente. total? Eles estão doidos para acabar com isso. A inspiração do julgamento atualmente é todo da Inquisição. Só que eles querem acabar, né?
Vocês lembram, há pouco tempo houve uma luta gigantesca dentro do judiciário para tirar os crucifixos dos tribunais. Nossa, não pode. Ué, não pode por quê? Né? É para tirar, assim, desvincular o julgamento de um indivíduo com arrependimento religioso. Mas os crucifixos, eles se mantiveram, né? Eu acho que se você for a um tribunal do júri, qualquer tribunal do júri, hoje em dia, tem um crucifixozinho, nem que seja aquela cruzinha assim, sem nada, né? Mas tem lá. Mas eles lutam para tirar isso incessantemente e botar o que no lugar? O símbolo da República. Deus do céu. Você vai se arrepender o quê? Perante a República? Né? É um negócio esquisito pra caramba. Mas existe sim uma relação. Tanto é que as vestes, que esses indivíduos às vezes nem usam mais, as vestes de julgamento eram todas inspiradas nas vestes eclesiásticas. Os desembargadores, os famosos desembargadores do paço, usavam no século XIX uma vestuária semelhante à do padre, né? Para dar uma dignidade naquilo que estava se fazendo e tal. Então tem uma inspiração, sim. E as penitenciárias? Totalmente. As penitenciárias nasceram da Inquisição. Porque até a Inquisição nascer, toda prisão era para aguardar julgamento. Chegou o dia do seu julgamento, ou você vai ser morto, ou você vai ser castigado, ou você vai ser absolvido. Você não precisa mais ficar preso. A Inquisição é que vai desenvolver a história da prisão para você fazer penitência. Daí, penitenciária. Né? Por exemplo, onde é que o preso fica preso? É numa cela. O que é uma cela? É o quarto do monge. Não é? Por quê? A maioria dos acusados na Inquisição não eram bruxas, não eram mulheres, eram religiosos. E aí, quando identificava o erro, ele se arrependia e agora você vai fazer penitência na sua cela. Aí essa história de prisão para recuperar o indivíduo é coisa da igreja, que influenciou o sistema penitenciário brasileiro. Então a gente usa o nome até hoje, penitenciária, cela e tudo, porque nasceu dessa estrutura eclesiástica. Bom, então, meus caros, por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos. Nosso auxílio está no nome do Senhor. E fez o Espírito Santo, amém. Muito obrigado.